E agora é o seguinte, a gente vai falar sobre arte e cultura, sobre exposição, né? Exposição Estação da Língua Portuguesa. Quais são as principais variáveis, né? O que a gente pode encontrar nessa exposição que tem sido muito bacana, exposição itinerante, que agora está em Santos, lá no Museu do Café. A gente vai conversar então com Fernando Arouca, ele que é o produtor dessa exposição. Fernando, pode chegar. Muito bom dia para você. Tudo bem? Bom Seja dia, bem-vindo. Tudo jóia? Tudo. Bom, Fernando, como é que surgiu, né, a intenção, a ideia desse projeto, né, de falarmos mais e melhor da língua portuguesa que recebe aí tantas e recebeu tantas influências? Então, em 2014, a gente estava em contato com o Museu da Língua Portuguesa desses Valores. Sim. E houve a ideia, então, porque a demanda era muito grande de visitas, né? E a gente poder mostrar um pouco do conteúdo desse museu para fora do espaço da cidade de São Paulo. Sim. Então, montamos um projeto, o Projeto Rouanet, de itinerância da exposição. Inicialmente, nós fomos para 10 cidades do estado de São Paulo e estamos agora com uma nova versão, né, que é Museu da Língua, Estação da Língua Portuguesa, num novo formato, com algumas alterações. Estamos indo agora para 6 cidades esse ano, ficando um mês em cada uma dessas cidades. Que interessante. Por enquanto é só no estado de São Só Paulo. no estado de São Paulo, por mas vai saber, né? Vai, Se de repente não vai mais sim, adiante, sim, né? Aqui nós temos, então, aqui nessa imagem, um pouquinho dessa inauguração e tudo mais. Isso, que foi em Santos, quinta-feira passada. Sim, como é que foi o público, né? Enfim, Olha, a expectativa, como é que tem sido, né? A gente saída tem ao um museu. agendamento, né, para as escolas, porque nós temos um programa de monitores, então tem os educadores formados para acompanhar essas classes. E pela notícia que eu tive ontem, já temos o mês todo agendado, já está completo. Que maravilha! Então agora vamos torcer para as visitas espontâneas, né? E, se possível, uma prorrogação de horário, de dia, vamos ver o que o museu pode nos oferecer. E o que a gente pode encontrar, né, nessa estação da língua portuguesa? Porque a língua portuguesa tem muitas influências, né? Desde os portugueses aos índios, né, aos africanos que aqui chegaram. Então, assim, passa por muitas variantes, como eu disse, né? Exatamente. Quer dizer, a gente tem uma linha do tempo que tenta explicar um pouquinho isso, pegando a influência do português brasileiro, que é diferente do português falado em Portugal, ou nas outras colônias, ex-colônias africanas, né? Então a gente fez um corte de 1500 até hoje. Que legal! Mostrando o português com a Carta do Pero Vaz de Caminha, com o primeiro documento em português. Sim. Depois a influência dos índios, das várias línguas indígenas, da chegada dos africanos e depois de toda a imigração que a gente teve no Brasil, né? E com essas alterações foram acontecendo regionalmente. Você tem palavras que são faladas em alguns estados e outros não, mesmo dentro do estado de São Paulo. Isso aconteceu justamente devido a essa pluralidade, digamos assim, né? Devido a essas várias influências, né? Tanto dos índios africanos, do passado, dos portugueses, quanto aos imigrantes que aqui chegaram, né? Então, isso... Cada um, o Brasil, ele é cheio, né, de sotaques, né? Cheio de sotaques. Então, realmente, não seria diferente, porque foi dessa forma como nós fomos colonizados, como depois os imigrantes aqui chegaram, né? Sim. A gente preparou, já que essa exposição está percorrendo o estado de São Paulo, tem um módulo que a gente fala sobre os falares paulistas. Então, nós pegamos cinco cidades de São Paulo com características linguísticas bem próprias. E nós montamos um grande painel como se fosse um diálogo entre essas várias cidades. Sim. E a gente percebe tanto sotaques quanto palavras que são faladas de um. Até aqui tem um livrinho que eu vou contar aqui para vocês. Daqui a pouco vocês vão saber, né? O que se fala em cada região, porque não é difícil a gente localizar, não. Inclusive, deixa eu perguntar para vocês aí de casa. Encaminha aqui para o nosso WhatsApp no 11 94258 9183. Que sotaque, que palavra, que jeito de falar a gente encontra aí na sua região? Tem algo assim diferente? Manda aqui pra gente então explorar e falar aí com o nosso público. Tô aqui então com o livro aí, tem aqui a primeira frase, né? Tu tá a fim de ir naquela feirinha perto da praia onde rola um surf? Aí, sul do país, né? Aí tem aqui, ó, hoje Matheus tá fechado. Aí a gente vai já pro Nordeste, né?
Tem aqui, guri tá doente também, né? Sul do país, tirar água do joelho, aí seria onde? Olha, tem aqui, enfim, é muito interessante, muito bacana que a gente encontra. E, na verdade, assim, às vezes não tem o certo, não tem o errado, não, né? Não tem o tem certo, a característica, a regionalidade do povo, não é? Exatamente, isso que é uma língua viva, né? A língua é E por vivo. isso que as pessoas viajam nessa exposição também, Sem viajam dúvida, assim no bom sentido da língua portuguesa. Sem dúvida. E em relação também aos portugueses, né? Você vê ali aquele jeito, aquele modo de escrita, né? Passou por uma grande, né, reformulação, tudo, mas eu acho que ter contato com essas cartas, né, enfim, bem antigas, é super interessante. É super interessante, a exposição é bem interativa, tem um módulo em que você faz uma pesquisa, numa tela touchscreen, que você escolhe, você vê a influência indígena, a influência africana, a influência espanhola, e você vê as palavras e você pode escutá-las na sua versão original e como é falada hoje. Então, essa interatividade é muito interessante para você desenvolvimento da língua. Olha, achei aqui no nosso livro como é que surgiu a língua portuguesa. Você tem essa história pra gente, para contar? Pode contar. Aqui em detalhes, ó, pra gente não errar. Foi por volta do século XI, na Península Ibérica, onde hoje estão, então, Portugal e Espanha, que surgiu a língua portuguesa, né? E por lá, uma das línguas faladas era o latim vulgar, ou mais popular, variedade do latim adotada pelo Império Romano, que caminhou pela Europa na bagagem de soldados e viajantes, né? Aí a língua do dia a dia dos falantes, o latim vulgar, foi se transformando pela dinâmica e social, né, de toda uma comunidade, e é o que hoje chamamos de línguas românticas, dentre elas a língua portuguesa. Então surgiu no século XI na Península Ibérica, aí é bom sempre um conhecimento, né? E aqui, ó, as variantes, as variáveis do amor, né? Amor aqui, aí tem amorem, amor, amor, amor e amore. Tem as variedades aí do italiano também, do francês, né? E tudo mais. Essa apostila entrega a todos os alunos que forem fazer uma visita agendada na exposição. Maravilha. A gente também, na questão de acessibilidade, nós temos vários módulos em que a gente tem a tradução em Libras e também temos um mapa tátil do mundo, com todas as informações dos países que compõem a comunidade de língua portuguesa, em braille para os deficientes visuais. Que maravilha! Aqui tem alguns dos imigrantes, né, que aqui chegaram, por exemplo, onde tem aqui as hospedarias, né, que receberam esses imigrantes. E aí a gente sabe que muitos desses imigrantes passaram pelas lavouras de café no interior paulista, como está mencionado aqui. Então, assim, é muito rico, não só em termos da gente conhecer mais da nossa língua portuguesa, mas também do conhecimento histórico, essa exposição traz, né? Exatamente. É muito importante esse diálogo que acontece entre o desenvolvimento histórico e o desenvolvimento da língua. Você sabe que até em São Paulo tem essas variáveis, né? Ali na Bela Vista, no bairro da Bela Vista, tem o Belo, ali dos italianos, da influência, né? Então tem isso, tem o O meu, da Moca, tem tudo isso, né? E eu acho que por isso que realmente é uma exposição que tem atraído tantas pessoas, porque literatura, língua portuguesa, é maravilhoso, né? A gente ter conhecimento sobre a nossa língua, a nossa história. E a forma que ela é apresentada, quer dizer, é muito interativa, ela é bem dinâmica, tem muito som, é bem bacana. Hoje as exposições, né, o que eu falo, tem que ter essa pegada, essa linha também mais interativa, mais participativa, porque hoje você vai lá, né, como visitante, né, aí você vê, de repente, tudo e tal, mas hoje é algo a mais, né, você quer entrar mesmo dentro daquela história, participar, ser mais atuante, participativo, então você acha que as exposições atuais, né, não só essa da Estação da Língua Portuguesa, como outras, vem nessa ideia, nessa questão, para trazer mesmo mais o público? Sim, cada vez mais, né? A gente tem que competir com o celular, com a internet, com o WhatsApp. Então, se você tem que
associar tudo isso à exposição para você criar um público, porque o grande problema é a criação de público nesse país. Sim, mas né? ainda bem que a gente tem enriquecido culturalmente, né? O brasileiro tem ido mais a museus, ainda bem, né? E Ainda aqui, bem. ó, a minha telespectadora Rosemary falou: Renata aqui é do Recife, mulher, pode Opa. deixar. Obrigada, Rô. Aqui, ó, o sotaque daqui, lá de Itabuá, no Pará, é com X, né? Um pouquinho puxado, como o dos cariocas, né, do Rio de Janeiro, que também teve muita influência dos portugueses, né? Tem aquele X forte, acentuado. Dos portugueses, dos franceses. Sim, né? Tem isso, né? E aqui pelo interior, como você falou, né? Dentro, às vezes, do próprio estado, tem as características. Tem gente no estado de São Paulo, no interior, que fala bem o leite quente. Tem outros que falam o R por, tá bem puxado. Em Santos você vai tem variando. o tu, né? Em Santos falam Sim, o tu. O tu, né? Só Que em seria, Santos, que seria mais Paulo. no sul do país, No que sul você do encontra país, o tu, né? exatamente, exatamente. E essa exposição tem sido um sucesso por todas as cidades que ela tem passado. Que bom. Agora a próxima estação vai ser aonde? A gente sai de Santos no dia 6 de maio e vamos para Rio Claro. Ai, que E delícia. de Rio Claro para Taubaté. Certo. Taubaté vai ficar no sítio do Pica-Pau Amarelo, na Casa Que da Língua legal, Portuguesa. Que maravilha. Bom, como é que faz então para encontrar vocês nas redes sociais, site, telefone? Então, Olha, Fernando? tem no Facebook Estação da Língua Portuguesa, eu acho que é a melhor forma da gente se comunicar, porque a gente vai estar sempre atualizando com questão de agendamento, a questão de inauguração e tudo mais. Acho que Facebook Estação da Língua Portuguesa. Maravilha. Muito obrigada, viu? Volte sempre. Pode Obrigado. continuar aqui com a gente, então, Eu para que acompanharmos mais da boa música aí de Diego e Vitor Hugo. Vamos lá.